Preparação do Flamengo para as finais do Campeonato Carioca. O Flamengo segue agora na preparação para essa decisão do Campeonato Carioca. A verdade sobre Di Maria no Flamengo. Di Maria tem interesse em voltar para o futebol sul-americano e seria o Flamengo seu próximo destino? O Di Maria no Flamengo no lugar do Gabigol. E o Fabrício Bruno despertou interesse em clubes da Europa. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, West Ham, Manchester United e Wolverhampton estariam interessados no jogador. Fabrício Bruno foi dos 4 zagueiros em campo o mais bem avaliado. E o Fabrício Bruno chamou a atenção de muitos agentes que quiseram saber quem é. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso pro corpo, pra mente. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Um ótimo dia para todos vocês. Faz o seguinte, já chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão aqui no nosso canal. Nós vamos aqui analisar as informações do Flamengo. Tem muita notícia aí repercutindo o mercado da bola do Flamengo. Fabrício Bruno sendo destaque. Tem aí a verdade aí sobre o Di Maria, que tá querendo voltar pro futebol sul-americano, e tem muitas equipes querendo e observando o jogador. Tem também aí a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Muitas notícias aqui no nosso canal, mas chega explodindo o dedo no like, como eu falei para vocês. Escreva nos comentários aí qual cidade você assiste nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, se você tá no Acre, Manaus, se você tá no Piauí, no Amazonas, se você está em Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo. Escreva nos comentários pra gente saber onde tem torcedor dando aquela moral aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as informações do Mengão, tá bom? Créditos, canal Flá TV, canal ESPN Brasil, canal Vene Casagrande, canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Últimos ajustes do técnico Tite para a partida decisiva contra o Nova Iguaçu, e provavelmente teremos mudanças na escalação. Vamos analisar a preparação do Mengão para a final do Campeonato Carioca. O cara tá voando em campo. Tem sido um dos principais jogadores do time na temporada. Elogiado pela torcida, tá de bem demais com a nação. É o terceiro jogador que mais entrou em campo no ano e ainda um dos artilheiros da equipe. Mas calma, que eu não tô falando de nenhum meia ou atacante não. Eu tô falando do nosso zagueirão Léo Pereira. Bem demais na temporada 2024, e para aproveitar esse bom momento defensivo vivido pelo time, o nosso zagueirão Léo Pereira conversou conosco. Você vai conferir como foi esse bate-papo, como foi a atividade do dia, que contou inclusive com a presença do nosso meia Gerson treinando no campo. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso pro corpo, pra mente. Eu creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas. Então, creio que foi importante, e a gente poder também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. Como tem sido trabalhar com tanta coisa a favor acontecendo, hein, Léo? Bom, a gente sempre tenta manter os pés no chão. O Tite também sempre vem nos alertando que quanto mais exibições boas a gente tem, mais a gente tem que aprimorar os detalhes do campo. Então a gente tem que ter um mental muito forte para que a gente possa chegar a cada jogo, mostrar aquilo que o torcedor quer, aquilo que a gente quer desempenhar dentro de campo, que é um bom futebol, e que a gente possa estar com mental forte para vencer essas partidas. E olha que boa notícia, nação. Nosso meia Gerson foi a campo hoje pela primeira vez desde que foi submetido a uma cirurgia nos rins. Ele já havia retornado ao CT no início da semana, onde já realizava atividades leves, e hoje iniciou os trabalhos no campo. Fim de semana de decisão no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam, final do Carioca. Então vamos pro Rio. Pedro Henrique Torres, Cícero Melo, a dupla trazendo informações para este confronto. Começo contigo, Pedro. Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço grande aí para o Renato, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center, a turma do estúdio também. Enfim, o Flamengo segue agora na preparação para essa decisão do Campeonato Carioca. Sábado tem o jogo contra esse valente, bem organizado Nova Iguaçu.
17 horas, Maracanã, um jogo muito importante, a 6ª decisão seguida do Flamengo no Campeonato Carioca, desde 19, vem marcando presença sempre nas decisões estaduais, mas o Flamengo tem que levantar a taça. Nos 2 últimos anos foi, claro, derrotado pelo Fluminense, então é muito importante levantar uma taça para, enfim, levantar também o moral do Flamengo aqui nessa temporada, depois de um 2023 bastante complicado. Tem um adversário que é difícil, criou muitos problemas para outros grandes aqui do Rio de Janeiro, e o técnico Tite deve contar com a força máxima possível neste momento, porque, por exemplo, o Gerson e o Gabigol estão fora por motivos distintos. O Gerson, operação renal, ele fica fora aí por mais algumas semanas, já é desfalque há algum tempo, e o Gabigol não pode nem treinar no Ninho do Urubu ou outra dependência. O Flamengo colocou até à disposição dele fisiologistas, um preparador para ele manter a forma no condomínio dele, que seja, mas ele não pode nem treinar no Ninho do Urubu ou na Gávea, que seja. Está suspenso por enquanto por 2 anos, que vale até 2025, porque a pena é retroativa, mas fica fora. Em relação a Pulgar, expectativa também que ele possa estar em campo neste fim de semana contra o Nova Iguaçu. Foi uma lesão muscular que ele sofreu, acabou cortado pela seleção chilena desta data FIFA, está em recuperação, já faz aquela transição que é um trabalho no gramado com preparador físico. Quem sabe nesse treinamento de hoje aí ele já possa fazer algumas movimentações com o restante do grupo. É a expectativa que ele já possa, quem sabe, evoluir e no sábado estar em campo, um jogador muito importante para o técnico Tite. Os convocados, a turma que esteve pelo mundo aí com as suas seleções, o De La Cruz, Arrascaeta e o Vinha com a seleção uruguaia, eles voltam hoje ao Brasil, amanhã aparecem aqui no CT. Mesma situação de Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, que estavam na Europa com a seleção brasileira do Dorival Júnior, também aparecem amanhã aqui no CT rubro-negro. O Varela já tinha voltado antes, tinha sido liberado do segundo jogo do Uruguai por conta do nascimento da filha, então já está por aqui no Rio de Janeiro sem nenhum tipo de problema. Então é isso, o Flamengo deve inscrever, aliás, o Gabigol na Libertadores. Legalmente é permitido, mesmo que ele esteja suspenso, pode inscrever, não tem condições de jogo, mas se o Flamengo consegue o efeito suspensivo que vai tentar assim que a decisão for publicada, aí, de repente, se o Gabigol for liberado, o Flamengo quer ter ele inscrito na Libertadores, porque não adianta o efeito suspensivo, aí o Gabigol não está inscrito na Libertadores, aí não poderia jogar de qualquer maneira, então o Flamengo não quer marcar bobeira nesse sentido. Glaucia. Um abraço no Fã de Esportes, e o time do Nova Iguaçu continua a sua preparação no CT em Nova Iguaçu, visando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no próximo sábado no Maracanã às 5 horas da tarde. Neste primeiro jogo, o mando de campo é do Nova Iguaçu, que foi o vice-campeão segundo colocado na Taça Guanabara. No segundo jogo, o mando de campo será do Flamengo, que foi o primeiro colocado, campeão da Taça Guanabara, jogo que será no dia 7 de abril, domingo, no Maracanã, com horário ainda indefinido. Para essas finais do Campeonato Carioca, ninguém tem vantagem no regulamento. Os dois times jogam para vencer. Se tivermos 2 resultados iguais, a decisão do Campeonato Carioca será na disputa por pênaltis. A campanha do Nova Iguaçu foi muito boa na Taça Guanabara. Segundo lugar, com 24 pontos ganhos em 11 jogos. Na semifinal, eliminou o Vasco em 2 jogos, ambos no Maracanã. No primeiro, um empate de 1-1 e no segundo, o Nova Iguaçu venceu por 1-0. No geral, no Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu em 13 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Essa única derrota foi na 4ª rodada da Taça Guanabara, dia 28 de janeiro, no estádio Luso Brasileiro, para o Fluminense por 3-0. E o Nova Iguaçu empatou com o Flamengo na Taça Guanabara, 1-1 na 2ª rodada, dia 21 de janeiro, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Foi o único time que conseguiu fazer um gol no Flamengo no Campeonato Carioca. É claro, o Flamengo estava com um time de garotos. Nova Iguaçu está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 3 empates, e a preparação vai até esta sexta-feira, todos os dias de manhã, no CT Orgulho da Baixada, em Nova Iguaçu. O técnico Carlos Vitor, 52 anos de idade, não tem nenhum problema, nenhum jogador lesionado para o primeiro jogo no sábado no Maracanã. Por isso, ele pode colocar a força máxima do Nova Iguaçu
diante do Flamengo. E após esse destaque na seleção brasileira, o jogador Fabrício Bruno desperta interesse em clubes da Europa. De acordo ao jornalista Fabrício Romano, West Ham, Manchester United e Wolverhampton estariam interessados no jogador e dispostos a pagarem mais de 18 milhões de euros por Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi dos 4 zagueiros em campo o mais bem avaliado. No Guardian, Fabrício Bruno em primeiro foi a melhor nota. Em segundo foi o Beraldo, em terceiro foi o Maguire e em quarto lugar o Stones. Eu acho o Stones o melhor dos 4, ainda. Mas, na avaliação do Guardian, naquele jogo, o Fabrício Bruno foi o mais bem avaliado. Nessas duas convocações, muitos empresários, né, muitos agentes europeus estiveram no jogo da seleção brasileira, porque a seleção brasileira estava recheada de novidades, né? Alguns jogadores que muitas vezes alguns agentes, quem é do meio do mercado da bola, não consegue assistir esses caras em loco. E o Fabrício Bruno chamou a atenção de muitos agentes que quiseram saber quem é, que foram perguntar, foram consultar. Gente, mas quem é esse zagueiro? Um zagueiro alto, saída de bola, né? Bom posicionamento, boa postura, zagueiro sério. E aí foram perguntar, mas quem é, joga onde e tal, não sei o quê. O zagueiro do Flamengo já tem algumas temporadas jogando bem, vem se desenvolvendo, jogou no Red Bull, que é uma marca conhecida, mas não mercados grandes da Europa, mercados médios, mas despertou interesse sim de alguns agentes que estavam em loco nas duas partidas do Brasil, Fabrício Bruno. Di Maria deve ser mais um dos grandes craques da América do Sul que, depois de fazer boa parte da sua carreira no futebol europeu, voltará para o seu continente de origem. Casos como os de Vidal, Cavani e Suárez ficaram famosos recentes. Di Maria tem interesse em regressar para a América do Sul, mas qual seria o destino de Di Maria? O único clube da América do Sul que teria condições de arcar com um alto salário de Di Maria seria o Flamengo. Mas será que essa negociação pode avançar na próxima janela de transferência? O Mengão lançou aí a lista de inscritos para a Libertadores da América, estreia na próxima terça contra o Milionários em Bogotá, quando vai começar a fase de grupos, e lá está Gabriel Barbosa. Gabigol está na lista de inscritos do Flamengo. O Flamengo tem esperança de conseguir aí um efeito suspensivo e ainda poder contar com o Gabi, mesmo nesta fase de grupos, que vai até a última semana do mês de maio. Kleber, João, agora tá legal, né? Gostoso assistir o Flamengo jogar, né? O Flamengo está jogando bem, né? Você viu o que o Renato Gaúcho falou? Que hoje em dia o time que joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, que ele está acima dos demais, e realmente o Flamengo do Tite está saindo do campeonato estadual num padrão alto, né? E agora vamos ver os confrontos que serão mais agudos na temporada, mas o trabalho do Tite, da comissão técnica, com o elenco que o Flamengo tem, é uma combinação realmente muito forte. Fala, João, como você avalia a punição do Gabriel Barbosa? Cara, eu acho que ele, pelos relatos, ele não se comportou adequadamente. Ele merecia ser punido. Mais 2 anos, que na verdade se transformaram em 1, né? Achei um pouco exagerado, né? Até porque ele fez o exame de urina, né? Que agora apareceu o João Fiscal dizendo que viu o xixi sair lá da uretra do Gabigol, e fez o exame de sangue e tudo deu negativo. Então o problema foi o comportamento dele, que foi interpretado como uma tentativa de burlar, de fraudar o exame. Ele errou, claro, mas eu tenho a impressão de que houve um exagero aí nessa situação. Ele poderia ser punido, mas de uma forma menor. O Di Maria no Flamengo no lugar do Gabigol? Não tenho ideia disso. E não tem nada a ver Di Maria com o Gabigol, né? São posições diferentes, funções diferentes. Eu acho que, sei lá. A venda do João Gomes, quanto está valendo hoje? O Flamengo recebeu qual valor à vista?
Rapaz, se eu não me engano, 18 milhões de euros, acho que foi isso, a venda do João Gomes, né? João Guilherme, para arriscar a final da Libertadores, seu palpite qual seria? Meu amigo, a Libertadores é traiçoeira, cuidado com ela, não dá para arriscar palpite, não. Acho que os brasileiros são favoritos de novo. Acho que Flamengo e Palmeiras entram muito fortes, o Flamengo vem muito forte. Atlético Mineiro, agora com o Milito, é um time que vai ser forte. Acredito que o futebol brasileiro vai entrar forte na competição mais uma vez, né? O Grêmio está de volta, muita tradição, o São Paulo está de volta, o Fluminense é o atual campeão. Então o Brasil vem forte e tem tudo para ganhar de novo a Libertadores da América. Gabi no Palmeiras. Estão falando por aí que existem conversas, né? Agora tem essa situação do caso dele, que foi suspenso, né? Tem gente dizendo que ele vai, tem jornalista dizendo que não tem nada. Não sei. Sinceramente, em relação a Gabriel Barbosa no momento, é melhor esperar e ver o que vai acontecer. Bruno? Gabi suspenso, Pedro na Copa América, BH assume o ataque. Olha, se o Flamengo não contratar e isso que você falou estiver acontecendo, Pedro vai para a Copa América e o Gabigol ainda suspenso, o Bruno Henrique vai ser o centroavante do Flamengo. Ele já jogou ali e o Tite, inclusive, o utilizou. Árbitros das finais do Campeonato Carioca definidos. O primeiro jogo, tá? Lembrando que o primeiro jogo é mando do Nova Iguaçu. Será nesse sábado, 5 horas da tarde, e esse jogo terá o árbitro Alex Gomes Stefano. E o segundo jogo, que vai acontecer também às 5 horas da tarde, no outro domingo, no dia 7 de abril, terá a arbitragem de Rodrigo Carvalhais. Lembrando que esses árbitros foram escolhidos após uma reunião entre Flamengo, Nova Iguaçu e Ferge. É o famoso consenso. Inclusive, Marcos Braz tomou até um café em particular com o presidente da Ferge. O Flamengo não gostou nem um pouco da atuação da arbitragem diante do Fluminense na semifinal. Isso precisa ser dito. Embora o Flamengo tenha passado, mas a arbitragem prejudicou o Flamengo, sim. E, pelo que eu sei, tem gente de torcida organizada correndo contra o tempo para tentar deixar bandeiras em homenagem a Gabigol prontas já para esse sábado. Eles estão tentando deixar prontas, estão correndo contra o tempo. Mas, caso não consiga, aí no outro sábado terá essa homenagem aí ao Gabigol. E por falar em Gabigol, vamos entrar no assunto Gabigol. Já já a gente vai falar do Fabrício Bruno também, jogador que muita gente está achando que pode deixar o Flamengo. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos comentar o Gabigol. Só para atualizar para vocês aqui, galera, a situação dele. A defesa, o escritório de advocacia contratado por Gabigol, ainda aguarda a publicação do acórdão para entrar com efeito suspensivo. Essa publicação do acórdão não aconteceu até hoje, quarta-feira, dia 27 de março, e o prazo é até amanhã. O prazo regimental para o acórdão ser publicado é amanhã. Mentira, acabaram de publicar aqui. Publicaram. Acabei de receber informação ao vivaço. Opa! Peraí, eu vou tuitar isso aqui. Vamos lá. O acórdão acabou de ser publicado e a defesa de Gabigol entrará em breve com efeito suspensivo para o atacante do Flamengo. Então o acórdão acabou de ser publicado. E aí agora a defesa do jogador, ainda bem que aconteceu agora enquanto eu estava gravando o vídeo, senão meu vídeo não ia valer de mais nada. Aí a defesa de Gabigol agora entra com efeito suspensivo para que porque assim, são dois processos para vocês entenderem, e eu tento ser o mais claro possível para muita gente que é leiga, assim como eu estou estudando muito sobre isso. São dois processos. Nesse momento o Gabigol está suspenso, correto? Por 2 anos.
E aí os advogados entram com um processo pelo efeito suspensivo e aí tem o processo para rever a punição, que é no CAS da FIFA, lá na Suíça. Esse processo de efeito suspensivo, após o pedido de efeito suspensivo, eles têm até 2 semanas para dar a resposta em relação a esse pedido de efeito suspensivo. Ou seja, vai demorar, galera. Eu acredito que isso aí vai ser um processo super demorado. Tem muita gente achando que a situação do Gabigol é simples, que vai rever, não vai acontecer nada. Galera, tem advogado da área que defende até a tese de que o Gabigol nem deveria pedir um recurso lá no CAS, porque a pena pode ser aumentada para 4 anos. Então, assim, é uma situação extremamente complicada. Paralelamente a isso, o Flamengo escreveu o Gabigol na Libertadores. Escreveu por quê? Porque ele pode jogar? Não, ele ainda não pode jogar, só que o Flamengo acredita, os advogados acreditam que esse efeito suspensivo será cedido ao jogador. E quando esse efeito suspensivo for cedido ou não, se for cedido, ele pode voltar a treinar no Ninho do Urubu, ele pode voltar a jogar com a camisa do Flamengo, enquanto não tem uma nova audiência no CAS, que o jogador irá pedir para a pena, ser reduzida ou pode ser aumentada. Mas o Flamengo escreveu porque acredita que o jogador terá esse efeito suspensivo e não porque ele já está liberado. Vai ser um processo demorado, repito. E eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. O meu papel aqui como jornalista é trazer a verdade para vocês. Óbvio que eu estou torcendo para que o Gabigol se livre dessa, porque eu não queria que um dos maiores ídolos da história do Flamengo terminasse a trajetória no Flamengo assim, dessa maneira. E por falar em terminar a trajetória, tem muita gente com medo do Fabrício Bruno deixar o Flamengo. É um jogador que, de fato, depois dos 2 amistosos com a camisa da Seleção Brasileira, está extremamente valorizado, está em alta. Respeito quem pensa diferente, mas, na minha opinião, o Fabrício Bruno fez um bom jogo contra a Inglaterra e até um bom jogo contra a Espanha. Começou muito mal, apesar que o time inteiro do Brasil começou mal contra a Espanha. Mas depois o Fabrício Bruno se ajustou junto com o setor defensivo e fez até uma boa atuação, ficando 90 minutos em campo nos 2 jogos e como titular. Está extremamente valorizado. Vene, ele pode ser vendido na próxima janela de transferência? Quem sou eu para bater na mesa e falar, não, ele não será vendido de jeito nenhum? O que eu posso trazer de informação é, o Flamengo não tem a pretensão de vender para tirar o jogador do Flamengo, seja nessa janela ou numa futura janela. O clube interessado terá que investir muito alto, porque o Flamengo não iria vender o jogador. E se eu oferecer o mesmo valor que o Flamengo pagou no Léo Ortiz? Informação, não vende. Não vende. Tirar um jogador hoje titular do Flamengo é uma tarefa extremamente difícil para qualquer clube. Tem que ser grana alta. O Flamengo não tem o desejo de se desfazer de nenhum jogador considerado titular. Muito menos reserva também. A ideia do Flamengo é ter 2 bons times. 2 bons times. Se vender o Fabrício Bruno, o Flamengo terá que ir atrás de um outro zagueiro. Não é porque já tem o Léo Ortiz que não, tá tudo bem. Não, galera. O Flamengo quer ter 2 bons times. E hoje tem. Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla titular. Léo Ortiz, Davi Luiz, dupla reserva. Léo Ortiz vai se tornar titular. Eu, assim, num futuro próximo, eu não acredito. Fabrício Bruno tá voando. Léo Pereira tá voando. O Tite é um cara que preza pela meritocracia. Se ele fizer isso, na minha opinião, vai contra o discurso dele. Então, galera, vocês que estão preocupados com uma possível saída do Fabrício Bruno, calma, de verdade, calma mesmo assim. Porque não é porque o jogador vai ficar para sempre no clube, mas porque hoje, para tirar um jogador do Flamengo, será extremamente difícil. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, assim que a gente tiver mais notícias e informações, vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Não se esqueça, escreva nos comentários aí a sua cidade, participe com a gente deixando o seu like. Se você não é inscrito, eu convido você, se inscreva no canal, ative o sino das notificações aqui no canal Meu Mengão React, ó. Nós vivemos Flamengo, tá bom? Então é isso daí, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.